Vamos voltar à nossa pauta aqui do dia a dia, porque hoje tem mais uma queda de braço na guerra para a manutenção do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal, STF, pode julgar nesta quarta-feira se a distribuição de dinheiro da União por meio das emendas parlamentares sem transparência é legal. As informações com Sátiro Salles. O orçamento secreto que transfere recursos da União para os municípios por meio de emendas parlamentares sem transparência, ou seja, sem divulgação do destino e aplicação das verbas, tem nesta quarta-feira mais um capítulo no STF. A presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, levará o julgamento das ações que questionam o pagamento das emendas secretas. O modelo de distribuição do dinheiro do governo federal através de emendas parlamentares foi instituído pelo Congresso Nacional e representa um nó na relação do Legislativo com o Poder Executivo. Temerosos de que o STF imponha regras mais rígidas para a liberação desses recursos, líderes de partidos começaram a articular a apresentação de um projeto de resolução para mudar as normas de orçamento secreto e evitar que o esquema seja considerado inconstitucional. Simultâneo a esse debate, deputados federais e senadores deflagraram uma verdadeira mobilização para garantir a liberação de emendas em 2022, mesmo com o corte de dinheiro nas áreas da saúde e da educação, e manter o esquema do orçamento secreto para 2023. O projeto de lei orçamentária para o próximo ano reserva cerca de 19 bilhões e 400 milhões de reais para essas emendas. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida. Polêmica, discussão, conflitos. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, que coloca na pauta desta quarta-feira o julgamento da constitucionalidade do chamado orçamento secreto. Do outro lado, atenciosos e sempre ali ligados nessa história do dinheiro que vem para os municípios, deputados federais e senadores querem sim manter esse mecanismo de transferência de recursos do orçamento da União para os estados e principalmente para os municípios. É um dinheiro que atende especialmente às bases eleitorais de deputados federais e senadores. O conflito nessa história é esse questionamento sobre a falta de transparência e o poder de barganha na relação entre legislativo e executivo na votação de projetos. Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tem como relator a ministra Rosa Weber, Luciano, são exatamente 4 ações, né, que questionam a constitucionalidade do orçamento secreto, da forma como é feito esse mecanismo de distribuição das chamadas emendas de relator, que ganhou esse nome de orçamento secreto exatamente porque acabam sendo destinadas dentro de critérios políticos que não são transparentes e, logicamente, indicados para municípios de bases aliadas de alguns parlamentares que, naturalmente, estão ali bem alinhados também com o governo federal. Bom, é bom que se diga que há um ano atrás, a própria ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar dizendo o quê, Luciano? Que eles tinham que tornar essas emendas de relator mais transparentes. Isso não foi feito de lá para cá. A polêmica continuou, mas não houve sequer um gesto para tornar essas emendas mais transparentes. E agora vem a questão do próprio governo Lula. O futuro governo Lula está acompanhando essa votação de hoje no Supremo, porque para ele, para a futura equipe do governo Lula, é muito interessante. Primeiro, há uma pressão forte para que o presidente eleito mantenha o discurso que ele teve na campanha, de que ele foi contrário à questão do orçamento secreto. Se o Supremo não decidir hoje ou futuramente por essa decisão, ele, presidente eleito Lula, não vai ter como romper com esse ciclo, ele não vai ter como acabar com o orçamento secreto, porque ele depende exatamente, Luciano, de uma coalizão com os partidos do Centrão para manter a governabilidade. Então, diante dessa necessidade, o PT não vai para a linha de frente para acabar com o orçamento secreto. Então, depende do que for decidido hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Pode ser, não inclusive, irá
E nem foi, jornalista Beto Almeida, nem porque foi. a bancada do PT decidiu, por uma questão com o discurso da governabilidade, apoiar a manutenção do orçamento secreto como garantia de que deputados federais e senadores ligados ao grupo chamado Centrão, liderado pelo PP e pelo PL, e republicanos, apoiariam essa proposta de emenda à Constituição que permite aí a abertura de recursos no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil.